Olá, seja bem-vindo ao Fala Supremo Papel do Liderado. Isso é o papel do liderado dentro do Fala Supremo. Fala Supremo é um canal de comunicação que existe entre a diretoria da Supremo junto com todos os nossos colaboradores. Mas agora ele veio numa versão especial, onde a gente vai ter convidados especiais, convidados esses que são colaboradores da Supremo ou até mesmo prestadores de serviço, para falar sobre o papel de nós, colaboradores, que somos liderados por alguma pessoa. Qual o nosso papel sobre nossa gestão de carreira, sobre o nosso dia a dia e sobre a nossa vida como pessoa e profissional, dentro e fora da Supremo. E para me ajudar a fazer essa conversa, nesse primeiro episódio do Fala Supremo, Papel do Liderado, eu chamo a Samira. Seja bem-vinda, Samira. Obrigada, Peter. Tudo bem? Tá animada para esse primeiro Fala Supremo? Olha, eu tô muito animada, porque isso aqui faz tempo que a gente está pensando sobre, e é uma coisa diferente que a gente ainda não fez no Supremo, e eu adoro coisas diferentes, né, que a gente aprende fazendo. Então, eu acho que vai ser uma conversa incrível, mesmo porque temos um convidado incrível. Quem é esse convidado, Samira? Temos aqui Evanilton. Conhecem? Velho conhecido da Supremo ou não? Já apareceu em muito Fala Supremo, né, Evans? O pessoal tá rezando um pouco, não tá? Pelo jeito tá. Vai embora, volta, vai, volta. É a volta dos que não foram, né? É uma honra te ter aqui com a gente. Muito obrigado pelo Evanilton. convite. Samira, Peter. Acho que é uma figura mais do que emblemática para a gente falar sobre o papel do liderado e nesse primeiro episódio. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente, nesse bate-papo, a gente alinha as ideias aí. Muito bom. Evanilton, assim, ó, falando da ideia de fazer esse videocast, tudo nasce no book do papel do líder, né? A Samira falou no último Fala Supremo, né? Falar sobre o papel do líder dentro da Supremo é um desejo e uma ação da diretoria junto com várias áreas dentro da empresa, para que a gente consiga formar, desenvolver, lapidar, ajudar os nossos líderes a executarem o seu papel como líder de uma maneira melhor, mais adequada e sempre buscando o melhor desenvolvimento seu e do seu liderado. Mas você, né, foi um dos precursores, né, de provocar todas essas partes interessadas internas da Supremo a falar sobre o papel do liderado. Ok, o líder tem o seu papel, tem a sua função, a sua responsabilidade, mas nós também como colaboradores também temos a nossa responsabilidade. Por que tu tinha essa dor? Por que tu tinhas essa vontade de falar sobre isso? Bom, eu acho que nasceu até de uma brincadeira e que até ia virar um projeto, né, Samira? O Fábio e a Samira escrever o livro O Papel do Liderado. Não, isso não saiu da minha agenda, Não, isso né? não saiu da minha vontade. Ainda está lá, né? Tá lá, Eu tá acho na que lista. talvez essa seja uma semente desse livro, né? Mas eu acho que a dor que a gente tem, na verdade, começa pelo seguinte: eu acho que a responsabilidade do desenvolvimento é do líder, não tem dúvida, né? É mais sênior, está lá no papel de mostrar quais são os caminhos e tem que se preocupar com as suas pessoas, sem dúvida. Porém, eu acho que essa química melhora, isso dá melhor resultado, se o liderado também olhar um pouco para ele, olhar para as suas responsabilidades e ajudar um pouco nisso. Porque muitas vezes o liderado pode entender que todo o desenvolvimento, todas as malefícias que ele sofre na companhia é por conta do líder. E muitas vezes a gente sabe que não é assim. Eu acho que quando eu olho para esse balanço da equação, né? E na minha vida profissional, tive liderados que eu não tive nenhum problema e tive liderados que eu tive muita interferência, né? E eu comecei a analisar o que me fazia ter mais interferência ou menos interferência com essas pessoas. E analisava o comportamento de cada um deles. E cheguei à conclusão que aqueles que tinham um pouco mais de responsabilidade, eram mais proativos, eram mais abertos, se preocupavam com o seu desenvolvimento, normalmente a gente tinha menos interferência, porque as coisas andavam.
Eu comecei a pensar, por que tem um atrito com um, não tem atrito com o outro? No fim do dia, são as entregas. Então, o liderado que entrega e o liderado que não entrega. O que não entrega gera muito mais atrito, muito mais interferência com o seu líder, né? Aí você vai falar, puta, então o que conta é só o resultado. Não, o resultado ele é uma consequência de uma série de atividades. O resultado ele é fruto do conhecimento da pessoa, ele é fruto das competências que ele acumulou, ele é fruto da personalidade. Tem pessoas que recebem um desafio, não é capaz de fazê-lo, sabe que não é capaz, mas não é capaz de expressar isso para o seu líder, traz para ele a responsabilidade, mastiga aquilo o tempo, não consegue fazer, ou faz mal feito, e quando apresenta o resultado, é um resultado não esperado, e isso gera um conflito. Como é que poderia ser resolvido isso? Eu recebo uma tarefa, eu tenho que ter a humildade de entender que não sou capaz de fazer ela sozinho. Eu tenho que chegar no meu líder e dizer, meu amigo, obrigado pela confiança, mas, pelo amor de Deus, me ajuda. Onde que eu busco, eu tenho esse conhecimento e me falta esse, quem pode me ajudar? Eu acho que essa humildade facilita o processo de desenvolvimento, ajuda o líder a direcionar as pessoas para o caminho certo e, consequentemente, a empresa vai ganhar um pouquinho mais porque vai ter velocidade nos seus processos, vai ser processo mais adequado. Quando as pessoas se escondem atrás disso, onde começa a gerar os atritos, né? Onde meu chefe é ruim, meu chefe me persegue. Obviamente, temos que colocar aqui, né, que estamos falando de lideranças normais, líderes normais, pessoas que cumprem seus papéis, tudo mais, né? E talvez a gente só melhorar isso, porque quando as pessoas são um pouco esquizofrênicas, é difícil você... Mas só acontece na concorrente, Não, tá? aqui não tem. Não. Aqui, pelos meus 12 anos aqui, eu tenho plena consciência que aqui só temos pessoas muito bem equilibradas. Tu fala bastante de humildade, né? Dentro da tua... E a humildade, no meu ponto de vista, ela surge, ela é possível, ela facilita, pelo menos, a partir de um processo de autoconhecimento, né? De autodesenvolvimento, né? Um é consequente do outro. O que tu pode falar da tua experiência nesse trajeto, né? Para, me tornei mais humilde, ou tenho essa percepção de humildade em relação a essa necessidade. Como é que tu desenvolveu isso através desse processo de autoconhecimento? Assim, eu acho que a questão da humildade vem um pouco da personalidade das pessoas. Você aprende um pouco isso de casa, né? O mundo corporativo, né, as pessoas quando chegam na empresa, elas já passaram por vários outros ambientes corporativos. E se ela passou por um ambiente corporativo muito cruel, onde a fragilidade é castigada, as pessoas se aproveitam disso, ela cria um mecanismo de defesa e vem fechada. Se você teve a sorte de passar por um processo empresarial que o teu líder é aberto, entende a sua fragilidade e você tem espaço para colocar isso, você desenvolve essa humildade com mais facilidade, mesmo que você talvez não venha totalmente com ela, né? O ambiente precisa ser propício para isso, né? No papel do líder nosso lá você deve conhecer o seu liderado em que estágio de maturidade que está para poder saber como delega. Eu acho que o liderado também tem que fazer isso com o seu líder. Tem que entender um pouco bem, conhecer um pouco mais a pessoa que está te liderando, porque também somos seres humanos. O líder é ser humano, tem as mesmas dificuldades, talvez está num mau dia, às vezes vem de um processo socializado diferente, um pouco mais duro, né? Tá acostumado a ser cobrado com mais veemência, então não vê nenhum problema em cobrar também com veemência, isso às vezes choca um pouco. Eu acho que se o liderado gasta um pouco de tempo para conhecer o seu líder, entender aquilo que é importante para ele, o processo do relacionamento melhora muito. Porque esses atritos de comportamento afastam as pessoas. E quando isso acontece, torna o liderado mais medroso. E ele medroso, ele se fecha. E aí pronto. Não tem nada que você fala
é aceito, reverbera, né? Bate e volta. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de aceitar, né? Eu acho que na minha vida profissional, desses, sei lá, 20 e poucos anos de gestão como C-level, o que mais me marcava era assim, as pessoas com dificuldade de administrar seu tempo. É uma técnica tão banal, tão fácil, mas tão difícil de aplicar, que nem as pessoas que têm dificuldade não é capaz de se reconhecer que tem dificuldade. E quando você tenta ajudar, o primeiro momento é me manter à distância, né? Ou até escuta, mas volta para o seu canto e continua. Então, eu acho que os pontos para o liderado é assim: abra o teu coração para o teu líder, né? Faça a sua análise no espelho, o que não tem melhor, você contigo, você mesmo, o processo de autoconhecimento, e complemente o seu PDI, porque muitas vezes, eu até reconheço, eu acho que o meu tempo de 12 anos aqui de liderar, talvez eu tenha construído PDIs para os meus liderados, não tão completos quanto deveria, porque do ponto de vista que se enxerga, nem sempre se enxerga tudo, tem coisas ocultas ali que impedem o avanço, e não tem ninguém melhor que você fazer uma reflexão contigo mesmo, e você não só cumprir seu PDI com veemência, não precisa que o teu chefe fica, você fez, né? Entenda que é importante e complemente esse PDI com aquilo que você sabe que são seus gaps, porque todo mundo sabe, que é um pouco honesto, todo mundo sabe. Se olhar no espelho, não tem como. O espelho é uma coisa que reflete aquilo que é a realidade. Aí, de vez, fica com receio de mostrar isso para as pessoas, e talvez esse seja um dos grandes atrasos que os profissionais têm na companhia. Mas, de novo, não dá para julgar, porque a gente não sabe de onde que veio, né? Eu, por sorte, sei lá, das 2 empresas que eu passei mais tempo, encontrei pessoas que me deram a oportunidade de colocar as minhas fragilidades, né? E talvez aliado um pouco também do meu jeito, meu pai sempre me ensinou, se você não sabe brincar, Não desce para o play. ou então pergunta como é, né? Vai lá, não atrapalha, então pergunte, se envolva e aprenda, não fica ali fazendo cara de que está entendendo tudo e depois não consegue fazer nada, né? Essa é uma questão. Eu acho que isso melhoraria muito a relação, tiraria um pouco desse atrito, né, do líder liderado, do chefe subordinado, vamos usar assim essa palavra, né? As pessoas têm que entender que todo mundo está ali para ajudar, e tem que estar mesmo, mas você também tem que fazer a sua parte de botar. As pessoas que eu percebi, né, ao longo da minha carreira, aqueles que se abriram um pouco mais, foram mais honestos consigo mesmo, tiveram a humildade de sentar e me ajuda a fazer, eu estou fazendo um esforço, o resultado, mesmo não tendo, ele é analisado positivamente, né? As pessoas falam, eu tenho que dar resultado. Tem, obviamente que tem que dar. Mas quando a pessoa dá resultado e tem comportamentos que não são adequados, é ruim. As pessoas que não dão resultado, mas se você nota o esforço, a proatividade, a proximidade, o interesse, o chamar jogo para si, isso muda tudo, né? Isso muda o clima do time, da equipe, o ambiente fica super... Então, assim, o liderado tem um papel fundamental para a coisa ficar tranquila, entendeu? Porque senão os líderes estão tranquilos, estão todos ali sentadinhos, tranquilão. Vê se vocês estão com problema. Só que não. E te ouvindo falar, Ivanilton, eu fico tentando, né, uma manchete na minha cabeça. Independente se é papel do líder ou do liderado, somos todos humanos, somos falhos. Exato. Né? E colocando uma palavra que tu não traz, mas é trazido isso no book do papel do líder, e quer falar sobre vulnerabilidade, né? É isso que a gente está falando. Exato. Os seres humanos são falhos, os líderes são falhos. E tem momentos difíceis que você, às vezes, realmente entra mais pesado, ou fala alguma coisa, ou está num momento diferente. Se houver confiança, se houver um conhecimento, se houver uma proximidade,
isso é resolvido. Se houver uma distância, houver um certo receio, isso é guardado. E guardado não gera depois proximidade, não gera desenvolvimento, porque aí, né, se magoa, perde o interesse em escutar. Aquilo que vai ser falado é importante para frente, mas aí eu não considero, porque naquele ali colocou uma palavra não adequada naquele momento. Eu acho que a gente tem que relevar dos dois lados, assim também como o líder tem que ter, né, a sua paciência, sentar, entender e quantas vezes necessário for, o liderado tem que mostrar também a sua perseverança, a sua proximidade para que isso entender o real como é que seria o nome, mas assim a real intenção, né, da pessoa. Pode não concordar com o jeitão, pode não concordar com a forma, pode não torcer para o mesmo time, mas tem que haver uma coisa que comunga para o bem-estar da companhia e do desenvolvimento de ambos, né? Porque o líder também se desenvolve através do crescimento do próprio liderado, né? Ô, Evas, eu tenho uma curiosidade, assim, porque você dedicou até agora, né? Continua trabalhando, sabemos, mas você dedicou o quê? 45 anos de carreira? 35, 37. 37 anos de carreira. E eu tenho 20 anos na indústria, esse ano eu fiz. Então, bem menos, né? Comecei muito cedo. Mas, com bem menos tempo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, assim, era inimaginável a gente falar dessas coisas, né? De vulnerabilidade, de humildade, né? Bonito era entre e passe seu crachá e deixe você lá fora, né? Venha só o... Não me traga os seus problemas para cá, né? Não me traga os seus problemas. Assim, tem várias, né, coisas que ainda hoje, mesmo depois de muito trabalho de autodesenvolvimento, de vez em quando vem alguns flashes assim de, né, não seja você mesmo, né? E quando que para você virou essa ficha assim? Porque se eu tenho tanta rigidez na minha forma, né, que não é natural de ver algumas coisas, para ti provavelmente foi mais difícil ainda, né? Você tem assim, o que fez, quando, como que virou essa tua chave? Assim, ó, eu quando comecei a trabalhar, eu estava justamente na transição daquela gestão mais formal, ortodoxa, muito distante. Na empresa que eu trabalhava, os diretores ficavam no quarto andar, tinham salas de 500 metros quadrados, com uma secretária para cada um, vaga na garagem com o nome, aquilo era Nossa, quando você encontrava com o diretor no corredor, você quase que tinha que fazer um gesto, né? Como se fosse um ser de outro planeta, né? Quando chamava para conversar, meu Deus do céu, era um negócio super, super difícil e te gera aquele sonho de você um dia eu vou chegar lá. Só que na minha vez foram fechando as portas, entendeu? Então assim, quando passei para gerente já não tinha sala, era todo mundo junto e uma secretária para 8. Falei, pô, cadê a minha, né? Cadê a minha? E quando você começa já a vivenciar uma nova, eu peguei justamente essa virada também. Então, as portas foram se fechando para a gestão antiga, sem liberdade de falar, individualizada, já para uma questão um pouquinho mais compartilhada com as pessoas. Talvez não era tudo isso que é hoje ainda, mas eu talvez vim vivenciando já essa nova forma de trabalhar e sempre já nos treinamentos colocando o papel da importância do líder em desenvolver, em tratar, em fazer. Então, quando eu ia para treinamento e voltava para a empresa, eu falava, gente, você tem que fazer esse treinamento para o meu chefe. Porque eu estou entendendo, mas os caras lá não pensam assim, né? Era até um pouco ao contrário. E justamente eu acho que eu vi nessa crista dessa onda, dessa mudança, né? Então, quando eu tive a chance de sair do mando médio e vir para um nível de gestão mais, né, do topo, eu já vi um pouco mais com essa vontade de realizar. Porque você olha para trás também tem isso, né? Você aprende muito com os teus líderes aquilo que não deve ser feito ou que não gostaria de fazer.
E para mim, isso era muito forte. Então, assim, eu sempre gostei da proximidade, eu sempre gostei da abertura, de escutar, falar, fazer. Então, quando eu tive a chance de ser, né, de ter e poder implementar, era tudo que eu não queria, era me fechar numa sala, era me isolar do pessoal. Pelo contrário, eu tive a chance de partir para dentro, ficar junto, escutar as opiniões, pedir opinião, fazer uma coisa mais compartilhada. E já talvez indo um pouco mais nessa linha de entender um pouco mais as pessoas. Talvez não tanto essa questão talvez da vulnerabilidade, que hoje está, até para mim, na minha geração, ainda é até um pouco difícil de você lidar um pouco com isso. Às vezes ainda a gente acha que é um pouco de mimimi aqui, mimimi ali, mas eu acho que é uma evolução que está sendo muito, muito bem conduzida ao longo do tempo, e as pessoas da minha geração que já estão passando o bastão estão sabendo, de alguma forma, lidar com isso, ou trazer pessoas que possam fazer essa transição com mais tranquilidade. Vejo hoje com muito mais suavidade, né, com muito mais... Aqui, pela Suprema, é um exemplo claro, né, da proximidade e liberdade das pessoas poderem chegar e falar com todo mundo, falar com o Paulo, falar com os diretores. As pessoas estão todo mundo próximas, e isso era, sei lá, 20 anos atrás, impossível. A minha geração não passou por isso, né? A gente foi bastante travado nisso aí, mas O quanto na tua sobrevivemos. O quanto na tua fala tem né, voltando à expressão do papel do liderado, da provocação ao líder. O liderado, de forma geral, mais jovem, da história que tu trouxe, sendo liderado por alguém de uma outra geração, e quanto é você, né, de baixo, eu vou colocar assim, né, uma posição abaixo, hierarquicamente falando, com um espetinho e dizer assim, eu quero diferente. Quando eu estiver aí, eu não vou fazer assim. Né? Por que tu não mudas agora? Para que eu possa fazer diferente também. Tem empresas que te dão essa oportunidade, tem outras que você tem que sofrer, aprender, né? Anotar no seu caderninho, quando você tiver a oportunidade de colocar para fora, faça isso. Né? Mas todo líder já foi liderado, pode perguntar para ele. E é liderado ainda, né? Continua, lógico, tem razão. Exatamente. Mesmo que seja pelo acionista, né? Não tem ninguém ileso. Não tem, ninguém se salva, gente. É verdade. Isso. Cada um com as suas responsabilidades. Cada um com o líder que merece, será? Um com o líder. Isso também faz parte. Buscar umas pessoas pela identidade. Né? Mas sabe, Evas, que isso é engraçado, nem estava aqui para falar, mas eu passei por líderes maravilhosos e também tive líderes que não foram tão bons, né? E quando eles não eram bons, eu via rápido, né? E tentava fugir, né? Para onde eu vou agora para me livrar desse ser humano? Isso para mim sempre aconteceu. E nas vezes que eu tive paciência de ficar com os líderes que não eram tão bons, foram saltos assim de crescimento de coisas que eu precisava, né? Então, às vezes, é isso mesmo, né? A gente não tem desenvolvimento sem o encontro, né? Exato. E é no encontro que a gente se vê e se incomoda e percebe como a gente funciona, né? Quando você... eu tenho... Não é surpresa para ninguém, acho que eu já comentei isso com alguém. Trabalhei com o Paulo 8 anos na Tigre. E quando o Paulo chegou com uma outra atividade, depois nós nos encontramos, ele virou o diretor comercial e eu era gerente. Né? E ele trouxe uma forma muito diferente de tocar o comercial para mim, que estava na Tigre já há um tempo. Então, foi um pouco de conflito. E o mais novo, com muito mais testosterona, ele cantava dizer para mim, italiano, calma, italiano, calma, porque eu sempre fui muito bravo, né, de expor com muita energia as minhas posições. E assim, foi difícil, muito difícil no primeiro momento. Só que essa dificuldade me permitiu fazer uma reflexão, porque assim, a dificuldade não era só com o Paulo.
Você projetou nele naquele momento. Era com outras pessoas também. E eu comecei a pensar, falei, não, pera só um pouquinho. Tudo bem, eu sou trabalhador, acordo cedo, sou dedicado, trabalho das 6 às 6, segunda a domingo, não tenho gosto ruim. E por que não está dando certo, né, cara? Por que as pessoas estão se batendo comigo, né? E chegou um momento que eu falei, não, pera um pouquinho. Não é todo mundo errado e eu certo, né? Vamos ver o que está acontecendo comigo, né? E foi assim um ponto de disrupção, porque a partir daquele momento que eu fui buscar ajuda, que eu fui procurar me conhecer melhor, eu dei um salto importante. Foi terapia? Terapia e grande. Terapia, gente. Terapia e grande, assim. E para um engenheiro que achava que tomar cachaça com os amigos no boteco resolvia. Era terapia. Para que mais? E das melhores, inclusive, né? Mas foi assim, uma mudança importante e essa mudança nasceu desse conflito. Porque assim, eu falei assim, ou eu faço algo para melhorar isso, ou vai dar ruim. E nós dois com um olhar para o mesmo lado. O Paulo querendo melhoria dos processos e resultado, e eu também. Só que a gente não achava forma de conversar sobre isso. Quando eu entendi isso e fui buscar, né, as ajudas, e trabalhamos muito bem juntos, assim, e fizemos coisas bastante legais lá. Depois que eu fui resolver essa questão que achava que era mais dele do que minha. E nessa história tem muito da relação do líder com o liderado em vários pontos de várias empresas, inclusive aqui. Né? As pessoas relutam até o final, quando na verdade ela precisa também dar um passinho para frente. Né? Também todo mundo precisa fazer os seus ajustes, mas às vezes você precisa entender que a bola está mais no seu campo do que no campo de lá. Já foi feito tudo, ou já foi feito quase tudo, e muitas vezes as pessoas aí que se perdem um pouco porque acham que não, acham que é o outro. O locus externo é... O locus externo pesa. A cadeira, para mim, é mais importante, aquela escada rolante parada, e eu ali paradinho, que vou perder a reunião, para mim é a melhor de todas. E eu acho que as pessoas, às vezes, ficam paradas na escada rolante achando que vai perder a reunião, em vez de andar para cima dela, entendeu? Eu acho que isso talvez materializa um pouco o que o liderado talvez também tem que dar seus passos para poder ajudar no processo. Né? Não é só toda a responsabilidade, seja da empresa ou seja das pessoas. Né? Muito bom. Tem alguma pergunta? Pode ir. Tenho. Ô, Evas, e faz 6 meses, né, que você fez essa transição. Eu tenho bastante curiosidade de saber o que você tem visto aí nas suas consultorias, os encontros que você tem tido e como que você olha hoje de fora a Supremo e o que a gente está construindo aqui, né, com as lideranças, com os liderados, com os desenvolvimentos. Porque eu estou aqui há quase 8 anos e, querendo ou não, a gente entra num ambiente e a gente fica naquele ambiente. E depois é muito difícil a gente ter aquela percepção, será que a gente está muito atrás? Será que a gente... Sabe? Então, assim, eu queria ouvir. A gente ainda não falou sobre isso e esse momento é... Eu acho que quando você está no trem, é difícil entender se o trem está muito rápido, está moderno, está velho. Né? Quando você sai do trem, é que você percebe isso melhor. Vou dizer para você, 6 meses fora, é um sentimento, primeiro assim, um sentimento de, meu Deus, será que eu devia ter saído? Puxa, né? Estava pesado, mas, puta, você estava aprendendo coisas novas, provocando, desenvolvendo, fazendo. Então, assim, reaprender a ocupar seu tempo, para mim, foi o maior desafio. E eu quando estava como a gente fez o processo de transição de 1 ano e pouquinho, então eu vim pensando o que gostaria de fazer depois, né? E a minha ideia era sempre trabalhar com empresas pequenas, para tentar transferir um pouco do conhecimento para empresas que não têm condição de pagar um executivo mais caro. E eu dei sorte, 2 empresas que eu estou fazendo consultoria, as 2 bem pequenas, com muita fragilidade, né? E quando você olha aquilo que nós construímos aqui dentro da Supremo, que a Supremo tem hoje, é um quê de desejo para essas 2 empresas que eu tenho lá.
né? Em todos, em todos, em tudo, em termos de processo, em termos de gente, desenvolvimento, liderança, rotina de gestão, acompanhamento, abertura, feedback. As empresas estão muito, muito, muito aquém, muito aquém. Então, quando você chega, você fala, nossa, tem muita coisa, você não sabe para que lado começa, né? E assim, engraçado, eu sempre, eu entrando pelo comercial, que é uma coisa que eu gosto e acho que posso aportar mais, mas nas duas acaba indo para a questão da governança, para a gestão, para a estruturação de processo. Por quê? Porque você fala, nossa, não dá para só arrumar o comercial, você precisa, não tem processo de gente. Tá, mas processo, como é que é o processo de seleção? Na última que eu estava agora, a moça falou, nós estamos precisando contratar vendedor. Eu falei, beleza, como é que é o processo? Que processo? Não, Nasce contratar. aqui um vendedor. Tem um apoio interno? Não, aqui nós temos um departamento pessoal, não tem ninguém do RH. Quem contrata? Não, sou eu. Como é que você faz? Não, a gente pede currículo, põe cartaz na loja, e o currículo chega, a gente analisa, fala, tá, mas qual o perfil está definido? Quem entrevista? Não, eu que entrevisto, passa por. Tá, você volta lá nos primórdios, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, essas duas empresas que eu estou são empresas bem pequenas, faturamentos pequenos, mas eu tenho certeza que mesmo empresas um pouco maiores, e agora eu estou fechando uma que vai ser um pouquinho maior, e que está um pouquinho mais estruturado, tem um pouquinho mais de governança, mas tem as mesmas dores. Que legal. Por quê? Porque o que a gente vê, assim, as pessoas que não estão preparadas, né? A liderança não entende que tem que preparar, porque a Beta não pode pagar muito, e aí não tem tempo para treinar, não tem dinheiro para treinar, e cada um vai fazendo do seu jeito, e é uma coxa de retalho que ainda não foi costurada. Então, precisa de alguém entrar com esse olhar para poder para arrumar, né? Assim, eu acho que as pessoas que passam por aqui, né, que no futuro tenha, quando chegar aí no seu momento de também de fazer outras coisas, tenho certeza que vão estar super preparados para poder ajudar, porque realmente os nossos processos aqui que foram feitos, a forma como nós tocamos aqui, como é feito, eu acho que está muito padrão. O padrão supremo tem força mesmo. Tem. Eu acho que assim, o ruim de não estar aqui é que 6 meses longe é 6 meses de aprender nada, né? Então você tem que correr para poder aprender para chegar, porque vai ficando defasado, né? Vocês vão treinando cada vez mais, a gente desceu do trem, o trem já passou, né? Já está na outra estação, né? Não sei se eu vou acreditar, porque eu sei que você lê muito, tá super conectado, mas faz diferença. Mas eu estou pensando também que talvez tu esteja subestimando o teu aprendizado, porque o problema de uma empresa desestruturada hoje é diferente do problema de uma empresa desestruturada há 37 anos. Né? Então, assim, é um momento diferente e talvez seja estás te oportunizando umas sinapses diferentes. Né? Não, eu vou dizer para você, às vezes eu paro e falo, nossa, por que eu estou fazendo isso aqui, cara? Eu não queria isso mais, porque assim, você quer um ritmo um pouco mais tranquilo, quer transferir conhecimento, quer que as coisas fluam, mas quer que fluam de forma tranquila, né? E aí quando você está lá, segunda-feira eu estava numa reunião de resultado, e você começa a escutar os vendedores com as desculpas mal preparados, mal estruturados, você fica pensando, meu Deus, tudo de novo, né? Ou seja, repete, né? Não tem, e aí você passa um filme na cabeça, e aquilo que a gente aprendeu aqui, assim, e construiu aqui, serve de base para qualquer. Estou fazendo consultoria. Eu pensei que eu fosse trabalhar só em empresa de construção civil. Essa era a minha ideia inicial. Minha experiência na construção civil. Eu estou com uma de óculos, uma de equipamentos para caminhão, e aí vai ser uma de embalagem. Nada a ver com construção. Mas quando você olha, a essência da dificuldade é exatamente igual. O produto é meramente consequência
do resultado da venda, mas a estruturação, pessoas, processos, jeito de tocar, as dificuldades, mando, travessa, não tem... É tudo que aqui já superamos há muito, né? Nós aqui vivenciamos outros problemas mais finos, que dá a sensação que a gente não está evoluindo. Mas será? Nós temos tanto... Mas é que nós estamos no 18º andar. Né? Muitas empresas estão lá no seu primeiro e segundo andar ainda lidando com as coisas que são muito básicas ainda, né? E tem... Ok, os problemas são comuns. Tem alguma coisa que ajude a você justificar o porquê os problemas são comuns em empresas e segmentos tão diferentes? É as pessoas. Só isso, cara. As pessoas complicam as coisas, atravessam, né? Na empresa que eu estou, o dono atravessa o diretor não consegue fazer as coisas, aí o diretor também não deixa o seu supervisor fazer, atravessa. Quer dizer, um negócio que vai se sobrepondo e vai tornando, e as pessoas vão usando isso como a justificativa do não desempenho. Por que não faz? Porque o fulano falou que não é para fazer. Voltamos para o locus externo. Voltamos para o locus externo. A escada rolante A culpa é do está outro. sempre lá paradinha lá, e as pessoas com seus degraus aguardando alguém ligar a escada rolante. Em vez de... Por que você não saiu dessa posição e foi nessa e falou isso, né? Por que você não fez isso? As pessoas tendem a usar muito, gastar mais tempo para justificar do que para resolver, né? Mas é um mundo diferente, assim. A única coisa é que você volta para casa ser um pouco mais tranquilo, porque quem tem que resolver são eles. Porque você fica um pouco... Sim. Com a alma pesada, porque você quer que as coisas funcionem, né? Você está ali, você está cobrando a posição, você está cobrando para ir lá, você quer que as coisas funcionem, né? Mas quem tem que embalar o Mateus é o pai. É o pai, né, cara? A gente vai lá vamos Só dar padrinho. dicas de como embala. Eu já embalei o meu demais, gente. O Evanilton, tu estás aí falando na minha frente e eu estou vendo uma marca que tu não tinhas antes, há 6 meses, tá? Eu vejo uma tatuagem e nessa tatuagem eu vejo uma seta e vejo uma concha. E eu sei que todos nós, na verdade, da Supremo, ou grande parte, sabe que você fez o caminho de Santiago de Compostela. E minha pergunta está relacionada a isso, assim, né? Primeiro de tudo, gostaria que tu explicasse o que é o caminho de Santiago de Compostela e se você consegue fazer algum paralelo do caminho com a sua vida profissional e do papel do liderado, que a gente vem falando nesse Fala Supremo especial. Bom, o caminho de Santiago, quando você vai lá, hoje tem seguramente mais de 40 caminhos que chegam a Santiago de Compostela, saindo de vários pontos da Espanha, ou de Portugal, ou da França, às vezes até da Inglaterra. Mas o caminho mais tradicional é o caminho chamado francês, que sai de Saint-Germain-Pied-du-Port, que é no sul da França, e depois caminha por todo o norte da Espanha até chegar a Santiago. É um caminho que foi criado lá no século XIV, como forma de peregrinação da época, né, para poder completar as peregrinações que haviam para Roma ou para Jerusalém, que era mais difícil, às vezes, por guerra, por distância. Acabaram criando esse caminho. Ele perdeu um pouco de força aí no século X, XI, mas no século XII, XIII voltou com um pouco mais... No século XII perdeu um pouco de força, mas no século XVII, XVIII começou a ganhar um pouco de força de novo, porque eu acho que o rei Filipe, se não me engano, entendeu que isso poderia ser um grande processo de desenvolvimento daquelas regiões, e realmente, quando você vê hoje, muito dos povoados que você passa vivem do caminho de Compostela. Né? Seus albergues, seus restaurantes atendendo os peregrinos. Quando eu fui para o caminho, as pessoas dizem, nossa, o caminho é uma questão, nossa, transformacional, espiritual. Eu pensei, nossa, eu sou tão engenheirão, sou tão pragmático, será que eu vou conseguir ver tanta coisa assim espiritual? E fiquei ao longo do caminho tentando achar essa questão espiritual, mas com o andar do tempo eu comecei a perceber o seguinte: o caminho nada mais é... Aqui em Piraquara tem caminhos parecidos com o de Santiago de Compostela. O caminho se torna espiritual à medida que as pessoas vão à busca de alguma coisa espiritual.
né? E o caminho em si, obviamente, nós temos ambientes muito lindos, landscapes bonitos, plantações, pôr do sol, nascer do sol maravilhoso. Fiz fotos, depois eu mostro para vocês fotos fantásticas de pôr do sol. Eu acho que eu nunca vi tanto pôr do sol na minha vida, né, nascer do sol. Mas o caminho nada mais é a estrada de terra. Porém, você tem entre 6 a 8 horas para poder andar nesse caminho. Pô, não é possível que em 8 horas você não pense, você não reflita, né? Então, o caminho acaba ajudando, o caminho se torna espiritual para as pessoas que vão lá buscar a espiritualidade. Então, eu conheci pessoas que têm um casamento de 35 anos, separou, estava lá no caminho sozinha, uma mulher da Califórnia, e estava lá buscando resposta, cara. Estava lá fazendo o caminho dela no tempo dela, a gente cruzou numa das etapas, em dois albergues ficamos juntos, na mesma albergue, e depois se perdemos, porque ela estava fazendo um outro ritmo. E ela estava, com certeza, se você perguntar para ela, ela vai ter uma percepção do caminho totalmente diferente da minha. Conheci um espanhol que também fez o caminho pela 6ª vez. Nossa. E eu falei, o que leva um cidadão 6 vezes nisso? E eu todo quebrado, doendo, pé doendo. Falei, nossa. 6 vezes quantos quilômetros? Os 800. Eu quero fazer uma vez só e, pelo amor de Deus, deixa acabar isso, né? Mas a gente teve chance de se conhecer ao longo do caminho. Ele foi contando um pouco da história. Ele tinha um negócio em Barcelona, quebrou, ficou muito tiririca da vida com as pessoas, com Deus, com tudo mais, a ponto de se desequilibrar e foi para o caminho. E, ao fazer o caminho pela primeira vez, encontrou uma série de respostas que ajudou ele a equilibrar a vida dele. A partir daí, a cada ano e meio, ele volta para fazer o caminho. Eu fui para o caminho. Eu não tinha, sinceramente, nenhuma pergunta para fazer lá. Eu tinha um desafio. Eu queria cumprir esse desafio, se eu era capaz de andar os 800, né, e conhecer a Espanha, o norte da Espanha. E, obviamente, então esse era o meu maior objetivo, né, era chegar, era não quebrar e poder chegar. Só que, ao longo do caminho, você, como te falei, você caminha 7, 8 horas por dia, você reflete, você está sozinho. Mesmo eu com a minha esposa, nós falamos, a gente conversou 1 hora junto nesse percurso de 30 dias, foi muito, cada um no seu. Ela também deve ter feito as suas reflexões. E você vai pensando na sua vida, né? E vai reforçando algumas coisas que, se você não tem, você aprende. Por exemplo, você pode viver com muito pouco. Eu levei 3 mudas de roupa. 33 dias. 3 mudas de roupa. Então, minhas fotos, se você olhar assim, não dá para saber em que lugar que eu estou pela roupa, porque é a mesma roupa todos os dias. Né? Você dá valor num lençol que você em casa dorme e você nem preocupa, né? Nos albergues não tem lençol. Você recebe uma coisa de TNT, coloca ali e enxuga numa toalha desse tamanhozinho que você leva para não pesar demais na tua mochila. Como eu fiquei em alguns quartos privados, nesses quartos privados tinha toalha e tinha lençol. Você não sabe a alegria que é ter isso quando você está privado de uns 5 ou 6 dias de não ter, né? E você em casa tem todos os dias e não dá a menor importância para isso. Comer em lugares simples, né? Comida simples, e ter uma vida super assim, modesta, porque que é andar, conhecer uma cidade, ir na missa e voltar para dormir, para outro dia andar, né? Com a mesma roupa, ou a roupa que você lavou, né? Então, assim, essa rotina simplificada assim, te faz pensar na vida. Para que eu preciso de tanto, né? Assim, hoje, talvez para viajar hoje, talvez eu não faria mais uma mala nunca para levar 8 camisas para passar 7 dias. Tá ligado? Né? E certamente o convívio com as pessoas, conhecimento com as outras pessoas, isso tudo vai te fazendo mais paciente, melhor, não ficar se importando com pequenas coisas. Quando você tem um morro para subir, você fala, puta, que é, né? Vamos chegar. Então, assim, acho que o caminho te dá muitas respostas. Agora, as pessoas vão ter a resposta para que elas foram buscar. Então, certamente, quando você fizer,
A sua percepção do caminho vai ser diferente, a Samira, com certeza, outra forma de enxergar. Mas é bem diferente do que eu imaginava, assim. Quando você volta, que você começa a entender, nossa, é muito legal. Ô, Evas, e qual que é o paralelo que você faz disso com carreira? Porque eu tenho uns 3 aqui que eu gostaria de questionar, mas primeiro eu queria te ouvir. Então, eu acho que, primeiro tudo, é a preparação, né? O planejamento. A preparação para fazer o caminho. Você não pode acordar assim de manhã cedo, sem ter uma rotina boa de atividade física e falar, vou lá fazer. Você pode fazer, mas você vai sofrer muito. Você vai quebrar, em vez de fazer de 30 dias, talvez você faça em 60, talvez você não termine, porque realmente não é muito fácil. A outra é a persistência. A persistência, você acordar no terceiro dia. Primeiro dia, tudo bem, você está sem motivação altíssima. Foi a parte mais difícil, 20 quilômetros subindo, cheguei lá no monastério para dormir, dormi, tomei banho, feliz, jantei, no outro dia acordei, vamos, que é o segundo dia, estava lindo. No terceiro dia começa a materializar todo aquele esforço dos primeiros 2 dias, foram 40 e poucos quilômetros. Então dói a panturrilha, dói o pé, dói a barriga, dói as costas. E você tem vontade de dizer, meu Deus do céu, ainda falta 31 dias. Quem teve essa ideia? O que eu estou fazendo aqui, né? Gastando em euro, podia estar tomando uma taça de vinho. Em casa. Então, assim, a resiliência é fundamental. E o propósito, né? Assim, o teu objetivo. O meu objetivo era chegar em Santiago. Eu não podia me decepcionar e nem decepcionar as pessoas que estavam me seguindo. A Supremo me apoiou nisso, né? Eu tinha vocês na minha mochila lá. Eu não podia, falei, puta de gás, não, 5 dias eu machuquei, tô indo para a Holanda tomar cerveja. Eu falei, não, cara, eu vou chegar lá nem que chega, né? Eu vou chegar até o final. Então, assim, na carreira, às vezes, está falando para a gente fazer um paralelo da carreira, o planejamento é você preparar, estudar, treinar, e lá a gente estudou, olhou os trajetos, fizemos as reservas dos albergues, verificamos como é que estava a temperatura, assim, nos preparamos para tentar não ser surpreendido com coisas que você poderia ter feito. Depois a resiliência de você todo dia acordar às 5h30 da manhã e cumprir tinha dia que era 20, tem dia que era 25, tem dia que era 30. E temperaturas altas. A gente sabia que com 30 quilômetros você ia chegar às 2 da tarde. Depois das 11, o sol é insuportável. Então, você fazer as últimas 4 milhas, 3 milhas, que dá 4,5 km, 5 km, você gastava, às vezes, mais tempo do que no início da caminhada, que você gastava menos. Mas eu estava com o meu propósito de chegar, e chegaria e procurei me cuidar ao longo do caminho. Outra coisa que preocupava era, mas será que eu vou conseguir me achar nesse caminho? Como é que é essa sinalização, né? As pessoas sabem por onde anda, e o caminho é todo sinalizado com as setas amarelas, né? A concha e a seta. E a concha e a seta são os feedbacks da nossa vida profissional. Sim. Eu poderia ignorar. E teve uma vez que eu estava com os americanos que nós conhecemos, e a gente estava seguindo eles, e eles passaram. Eu estava junto passando. Erramos o caminho. Andamos 1 quilômetro e pouco para dentro do mato lá, que não era para estar. Aí, está esquisito isso, vamos olhar. Aí eles estavam mais na frente, tentamos avisar, eles não escutaram. Aí eu e a Denise voltamos, andamos quase 1 quilômetro para trás, e aí vimos que tinha uma seta que nós não percebemos. E na vida profissional, às vezes, você vezes não vê, às vezes você vê e não acredita, né? Então, o caminho está cheio de feedback para te dar. Outra, tem uns conselhos ao longo do caminho, né? Você deve andar 2 a 3 horas, parar, tirar o tênis, deixar o pé arejar, passar uma vaselina no pé para não evitar bolha. Tem pessoas que não ligam para isso. E tem pessoas que nós conhecemos, uma brasileira de São Paulo, tadinha,
No segundo dia, terceiro dia, 9 bolhas no pé. Meu Deus. Mas ela falou assim, eu vou terminar isso aqui de qualquer jeito. Ela veio do Citibank, então ela está acostumada a cobrir meta. Ela tá acostumada com as bolhas. E ela, a danadinha, ainda chegou uns 2 ou 3 dias na nossa frente em Santiago. Depois nós encontramos com ela. E ela, quando a gente encontrou com ela no meio do caminho, ela estava com os pés que não... E ela foi, né, consultando as pessoas o que poderiam fazer para melhorar, botou meia especial, botou até mods no pé para poder não machucar, botou paradas, fez de tudo. E chegou no final. Eu acho que na vida profissional também, às vezes a gente tem muitas bolhas, e às vezes sentamos no chão e choramos e não seguimos, né? E ali você tem a opção de sentar e chorar. E muitas vezes dá vontade de fazer. Pegamos só 3 dias de chuva, 2 dias e meio. Chuva muda totalmente o caminho. E não é só a chuva que cai do céu. O duro é a chuva que ficou no chão. As poças d'água, as pedras soltas, o barro solto, subir morro, né, ou descer com piso molhado, o frio. E assim como também na nossa vida profissional, às vezes você tem chuvas no caminho que você precisa, não dá para você ficar em casa, você tem que sair também, né? Então, eu acho que a resiliência, a persistência, o planejamento, o feedback. O pessoal fala, às vezes, trabalho em equipe. O caminho, você fala assim, mas o caminho é uma coisa individual. Mas existe uma equipe. Se não tiver um albergue lá te esperando, existe se não uma tiver equipe. alguém cozinhando. Eu nem tinha olhado para esse lado, mas você tem toda a razão. Pessoas que estão ao longo do caminho para te servir. Né? Estão ali. Seria impossível se não tivesse. E vou dizer para você, no primeiro dia, para mim, tinha 2 anjos da guarda. No quilômetro 18 já, subia no Morro do Pirineu, só subida. Sol de matar, já era meio-dia e pouquinho, um trailer no meio do nada, com coca gelada. A alquimia acontecendo naquele momento. Se o cara falasse assim, custa 50 euros a Coca-Cola, Pago. eu pagava para o Brasil. Entendeu? Tinha um pãozinho, tinha água gelada, tinha Coca-Cola. Nossa, aquilo parecia um oásis. Né? E falei, puto, o cara não está certo, é um comércio. Mas o cara está ali. E ele sobe todo dia para levar o cara com um aquilo. trailerzinho está lá, o cara vai lá no meio do nada, cara. Você olha assim, é só morro e umas vacas lá, umas ovelhas lá no meio do perdido, e o cara vendendo uma coquinha gelada ao 12h30, com 30 graus na cabeça. É de agradecer, né? Chegar para cá, muito obrigado por você estar aqui. E nesse mesmo caminho, nos últimos 4 quilômetros, antes de começar a descer, tinha um francês vendendo laranjada. R$5 o copo pequenininho assim, um roubo. Mas você não sabe... 5 euros. 5 euros. Foi a laranjada mais gostosa, mas assim, porque o cara ficou num ponto exato, né? Então, assim, pessoas que se aproveitam do caminho, obviamente, mas estão ali para te servir. Né? Mas, além disso, Samir, as pessoas com quem você convive no caminho, de alguma forma te ajudam. Nós conhecemos um neozelandês, 72 anos. Ele e a esposa gordinha, dificuldade para andar, parte fazia de táxi, parte fazia a pé, e ele andava na frente, ela atrás, a gente ficou muito amigo deles. Ele deu várias dicas para a gente, porque era o 3º caminho que ele estava fazendo. Que legal. Então, numa das partes lá, que era mais difícil para descer, ele falou assim, não desce por ali, porque vocês vão... A Denise está com o pé machucado, vocês não vão aguentar, melhor ir pela estrada, é um pouquinho mais longa. Então, assim, tem um quê de trabalho em equipe, mesmo sendo um esforço individual. Sim. Assim também, como na nossa carreira, também se cercamos ou não, né? Queremos cercar de pessoas que possam nos ajudar ou não ajudar. Não sei se isso responde um pouco a... Não muito, responde muito, Evas, porque conforme você foi falando, algumas coisas foram surgindo em mim, né? Então, por exemplo, você falou do caminho, né? Cada um vai fazer o mesmo caminho e aquilo vai representar uma coisa, né? Eu trabalhei em algumas empresas, a Suprema é a 4ª empresa que eu trabalho, e às vezes eu falo com gente que trabalhou comigo na primeira empresa, tive a felicidade de trabalhar 11 anos na Suzano, e eu fui muito feliz lá. Foi assim, era a minha segunda família, eu tenho um carinho imenso por aquele lugar. E outras pessoas não tiveram a mesma experiência, foi totalmente diferente, foi um pavor, saiu de lá, sei lá, adoecido, né?
Então, para mim, isso é um paralelo muito interessante, né? De o que no mesmo caminho transforma tanto, né? E primeiro, para mim, né, é o propósito. Então, assim, eu tinha um propósito de sobrevivência que, para mim, eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer o melhor naquela empresa, porque senão eu não ia comer, entendeu? E esse era o meu propósito há alguns anos atrás. Graças a Deus, as coisas mudam, né? Outra coisa que para mim faz muita diferença foi as pessoas que eu fui encontrando na minha caminhada, porque naquele lugar eu tive a sorte de encontrar muita gente boa e outros nem tanto. Então, para mim isso é muito interessante. E depois, você trouxe uma coisa, né, de espiritualidade que para mim tem sido uma coisa que eu tenho estudado muito e que a gente não fala sobre, ainda mais no ambiente corporativo, né? Mas tem coisa mais espiritual do que o ofício do trabalho? Né? A gente, né, eu venho todos os dias no Supremo, hoje com um propósito, não de sobreviver mais, passamos, né, dessa fase, mas de ampliar a consciência dos ambientes que eu estou, né? E eu acredito que eu não faço cimento, eu ajudo outras pessoas a construírem sonhos. Isso, para mim, faz toda a diferença para acordar todos os dias, né? Mas tem muita gente que não tem esse propósito e vê as coisas de outra forma. Então, para mim, hoje é muito mais espiritual esse caminho, né? Não tem nada a ver com religião. Uhum. Então, o quanto também a gente vai encontrando, né, significados. E daí a outra coisa que você falou que para mim foi muito interessante, o quanto que é uma descoberta de si, né? Que assim, através dos encontros, através das reflexões, através da gratidão do suco, você vai descobrindo coisas dentro de você e já está lá. Não tinha um professor te ensinando, não tinha alguém te dando aula. Claro que tinha dicas, mas foi emergindo de você mesmo, já estava lá, né? A vontade, o planejamento, o propósito, a força de eu não vou decepcionar quem está me acompanhando. Né? Então, achei isso muito interessante para mim. É um paralelo muito significativo com carreira. Assim. Eu assim, no início, quando eu perguntei para o espanhol lá, como é que você fez 6 caminhos, para que você fez 6? Que loucura. Hoje eu entendo plenamente, assim, eu poderia fazer o mesmo caminho se eu tivesse vontade e vê-lo de forma diferente 1000 vezes. Porque se eu mudo uma cidade, se eu durmo numa cidade, nesse caminho, e na outra eu ando 5 quilômetros para frente, eu mudo o meu time, das pessoas que eu convivo. E você não é o mesmo fazendo o caminho. A cidade já não é a mesma. Eu passei por uma cidade, mas não fiquei nela. Então, é diferente a visão. Então, dá para você fazer o caminho 200 vezes, com 200 percepções diferentes, né? 200 formas de enxergar diferente. E você também, obviamente, vai ser diferente, porque cada um, se eu talvez voltar agora, voltaria com uma outra forma, né? Já teria outra... O objetivo de chegar seria assim, mas talvez não com tanta pressa. Por exemplo, uma coisa que eu mudaria se eu fizesse o mesmo. Eu não marcaria, eu não reservaria os albergues. Eu reservei todos, quase todos. Só um que não, 1 ou 2 dias que não. Eu deixaria sem reserva, para poder ter flexibilidade. Vou parar aqui. Não, vou mais para frente. Puta, não consegui, eu ando um pouquinho mais. Fiquei com medo disso, porque eu não sabia se eu ia ter força ou não para fazer, andar um pouco mais ou não. Mas hoje certamente eu faria diferente. Né? E só isso aí já muda o caminho já inteiro. Muda. Sim. Já muda o caminho assim todo. como os 12 que você ficou na Supremo, 12. não foram iguais, né? Não, eu estava pensando nisso. Ó, entrei com um dono e 50% de Cécio, Cécio muito longe e o dono mandando. Fundador, alemão, Pomerode, Blumenau. Depois, um português generoso, Carlos Abreu. Depois um português altamente workaholic, né? Manuel. Depois o Paulo, totalmente pragmático, estruturante, agregador, né? Então assim, foram 4 Supremos ao longo de 12 anos, né? Em fases diferentes. Isso é uma riqueza
uma riqueza, uma oportunidade fantástica, né, de você poder aprender e viver essas várias fases da empresa. Te enriquece muito, te amadurece muito. O caminho é um pouco disso também, de você encontrar pessoas diferentes e cidades diferentes. Está lá os mesmos 800 quilômetros para você trilhar, só que pode ser bem diferente. Muito bom. É isso? É isso. Eu ficaria aqui horas, mas não. A gente vai seguindo essas horas em paralelo, mas com as câmeras desligadas, então. Tomar uma cerveja depois, não vai. Também dá para fazer, tá? O Paulo Lopes já passou, então tá tudo certo. Agradeço inicialmente a você, Samira, por dividir comigo esse momento e obrigado pela oportunidade também. Eu que agradeço, Peter, por fazer acontecer. O time aí que está gravando também, muito obrigado. E o Evas, que é sempre um prazer estar contigo e foi muito legal. Muito obrigado. Não sei se a gente conseguiu ser abrangente, mas pelo menos genuíno. Com certeza. Se foi genuíno, atendeu e superou todas as expectativas. E eu tenho certeza que foi extremamente genuíno de todas as partes. Evanilton. Eu fico muito contente, porque o carinho que eu tenho pela Suprema e pelas pessoas que estão aqui são bastante grandes, então fico muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigado pela vinda e obrigado pela tua disponibilidade. Então, pessoal que nos assiste, agradeço bastante a audiência de vocês por assistir, a estar conosco nesse primeiro Fala Supremo, papel do liderado, e que seja o primeiro de muitos. Obrigado, até a próxima e nos vemos no próximo.